mais que a mídia tradicional tente esconder, a economia brasileira vem tendo um desempenho muito acima não só das expectativas, mas também da média ocidental. Crescimento de 1% no primeiro quartil de 2022. Para vocês terem uma ideia, a União Europeia, no mesmo período, teve um crescimento de apenas 0,3%. A Austrália, 0,8%. E os Estados Unidos, uma queda de 1,5%. A mídia internacional deu destaque a esses resultados, pelo menos as agências de notícias menos enviesadas, como a Reuters. PIB do Brasil cresce enquanto efeitos da pandemia regridem. A matéria também chama atenção para a queda dos índices de desemprego, o que desempenhou um papel preponderante nessa retomada econômica. Mas não se enganem muito não, tá, pessoal? Sem entusiasmo, porque isso aí, infelizmente, ainda é a exceção. E por que eu digo isso? Porque a grande maioria dos correspondentes internacionais de economia aqui do Brasil, né, pessoas, jornalistas da área econômica que passam informação para esses portais de notícia internacionais, são da turminha da prudência e da sofisticação, da XP, do Partido Novo, da Avenida Paulista, do Genzinho, né, do Happy Hour, é aquela galera que vocês conhecem muito bem. Mesmo discurso, mesma narrativa da mídia tradicional brasileira. E falando nela, vejam só como o G1 aborda o mesmíssimo tema. Prestem atenção no clima de enterro, né? Apesar de inflação e juros altos, PIB cresce 1% com avanço de serviços. Recuperação desigual é puxada por classes média e alta, diz analista. Agropecuária recua, com safras menores e perda de produtividade. Para os mais pobres, inflação castiga e vida segue muito difícil. Porque PIB não é o indicador que mais influencia eleitor. 5 fatores que explicam a melhora do PIB e 5 razões para se preocupar. E ali o depoimento de um trabalhador, né? Do porteiro Eduardo Alexandre Souza. Tem que escolher uma coisa ou outra. Se a gente não escolher, morre de fome. Vocês estão vendo, pessoal, como o clima é pesado, né? Os adjetivos, os substantivos são sempre para baixo, né? Coisas negativas, ruins. É impressionante. Eles nem disfarçam, velho. Eles nem disfarçam. Eu dei ênfase, né, a esses termos negativos durante a leitura. Mas a coisa não para por aí não, tá? Vejam bem como funciona a manipulação da mídia tradicional. Olhem só o gráfico que eles colocam, prévia da inflação oficial acumulada em 12 meses. Indicador segue acima de 2 dígitos desde setembro. Agora o detalhe é o seguinte, pessoal, pessoa que não entende, né, muito de economia, o que inclusive é meu caso, né? Eu não sou um especialista na área econômica. Olha para esse gráfico e o que ela vai pensar? Que a inflação de abril de 2021 foi 6,17%. De maio foi 7,27%, chegando ao pico de maio de 2022 de 12,20%. Só que a inflação desse gráfico aí é acumulada durante os últimos 12 meses, né? Então, 12,20% é a inflação de todo esse período, desde abril de 2021 até maio de 2022. Mas eles fazem questão de não deixar isso claro. E aí vocês veem outra matéria sobre economia. Tá difícil para arrumar emprego. Tá difícil até para viver. População mais pobre não sente recuperação do PIB. G1 foi a Centro de Comércio Popular de São Paulo. Maioria dos entrevistados reclamou da alta constante de preços no mercado e da dificuldade para conseguir emprego ou retomar negócio próprio. O desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre do ano foi positivo. Os dados do PIB divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE mostram que a atividade econômica cresceu 1% nos 3 primeiros meses do ano. Mas, sempre tem um mais depois, essa melhora não foi sentida por grande parte da população, que ainda sente apertar no bolso a alta de alimentos e combustíveis e a falta de reajuste nos salários. Quem trabalha com comércio viu uma pequena melhora com a retomada, mas ainda sofre com uma clientela pequena. Os lucros do pequeno comerciante de rua sumiram. Agora, eles vendem o suficiente para cobrir os prejuízos.
É impressionante o esforço que essa mídia podre faz para diminuir, para menosprezar todos os avanços desse governo, né? Todas as grandes conquistas do governo Bolsonaro, que na verdade são conquistas do povo. Sempre tem um mais depois. Sempre. E como funciona isso, pessoal? Não só na língua portuguesa, tá? Em qualquer idioma. O que vem depois do mais, do contudo, do todavia, do porém, vale mais do que aquilo que vem antes na frase. Por exemplo, você chega e diz o seguinte: o Ed tem o cabelo bonito. Se você parar por aí, beleza. É uma conotação positiva, né? Agora, se você coloca um mais depois do elogio e diz, por exemplo, o Ed tem o cabelo bonito, mas tá ficando careca. O tá ficando careca pesa muito mais, tem muito mais peso do que o cabelo bonito. E é assim que essa mídia trabalha, né? Isso aí, pessoal, isso aí é uma regra gramatical, não sou eu que estou inventando isso. São jornalistas profissionais que dominam, né, quase sempre o português, mas sabem como isso aí funciona no psicológico da pessoa que está lendo a notícia, né? Por mais que eles tentem esconder, infelizmente, para eles não vão conseguir, né, suprimir a percepção do povo do que está acontecendo aqui no Brasil. Mostrei aqui para vocês. O crescimento do Brasil é maior do que o da União Europeia, que promoveu o tranca tudo, né? O fica em casa, a economia, a gente vê depois, no mais alto nível. É também maior do que o PIB da Austrália. O PIB dos Estados Unidos, coitadinho do Joe Biden, menos 1,5% no primeiro quartil de 2022. Um desastre total. Agora você não vê o Globo falando disso. O que eles fazem? Eles dizem que a economia internacional vai ter uma retração a partir do segundo semestre. Muito disso por causa da economia norte-americana. Agora, eles não tratam isso, né, como sendo um problema do governo Joe Biden, né, um demérito da economia norte-americana. Não, é simplesmente uma consequência, né, da geopolítica a nível global, né, e os Estados Unidos estão pagando um preço alto por conta disso, e aí a gente vai sofrer as consequências disso. Só que quando a gente sofrer essas consequências, adivinhem quem que eles vão culpar? Presidente, né? Vocês viram ali, né, eles usando depoimentos de pessoas das classes mais baixas. Todo mundo está passando dificuldade, pessoal. Todo mundo. O que importa aqui é a compreensão, o entendimento e principalmente a aceitação de que a gente está saindo de um período muito difícil. Período de pandemia, período também de guerra, agora, entre Rússia e Ucrânia. Muita gente não consegue compreender isso também, né? Como o mundo hoje em dia é globalizado. Não, globalização é diferente de globalismo, tá, pessoal? Mas são economias interdependentes. Um país depende da commodity do outro país e tal. A gente está vendo essa questão do gás russo. Isso afeta a economia de todos os países do mundo. Mas muita gente não tem essa compreensão, né? Eu estava vendo um vídeo recentemente, pessoas, se não me engano, era no Piscinão de Ramos, sei lá, em algum lugar aqui da Baixada, no Rio de Janeiro, e uma pessoa chegava para os banhistas, né, e perguntava: quem é o atual presidente dos Estados Unidos? Biden, Trump ou Putin? E ninguém, absolutamente ninguém acertou. Falavam Trump, falavam Putin, tinha gente que falava Obama, agora Joe Biden, ninguém falava. Por quê? Porque o brasileiro não está nem aí para a geopolítica, para o que está acontecendo lá fora, não quer saber. Muitas vezes, para essas pessoas, né, não entra na cabeça delas que a guerra da Rússia e da Ucrânia traz consequências aqui para o Brasil, né, que o problema que acontece na China também vai trazer consequências para cá, né? Então, não existe essa percepção. O entendimento de muita gente é de que quando a inflação aumenta, a culpa é única e exclusivamente do governo federal aqui do Brasil. E por que acontece isso? Porque né, os órgãos de imprensa fazem esse péssimo trabalho de desinformar as pessoas. Então, pessoal, eu peço aqui, imploro a vocês que façam esse trabalho de conscientização. Né? Por exemplo, se você está na tua casa, tem aquele funcionário, tem a sua secretária que vai lá fazer a faxina, tem o motorista do Uber, tem a pessoa que trabalha no teu prédio, que muitas vezes não é nem questão de ignorância não, pessoal, é falta de informação mesmo. A cabeça está aberta para absorver informação, mas simplesmente essa informação não vem. Né? Então o papel que caberia a você sim fazer isso aí. Explicar para as pessoas que as economias a nível global são interdependentes e o que acontece lá acaba refletindo aqui, né? Leve a verdade para essas pessoas, não deixe que elas virem escravas da Globo. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria fazer um pedido especialíssimo aqui a todos vocês, que eu nunca faço, né? Compartilhe esse vídeo com muita força, pessoal, porque o que está acontecendo aqui chega a ser risível. Se eu mostrar os gráficos para vocês, vocês não vão acreditar. O que acontece?
A primeira meia hora, os primeiros 60 minutos de visualizações aqui dos vídeos são orgânicos, né? São 60 minutos de visualizações orgânicas. Pessoas que recebem notificações, que sabem os horários em que eu posto os vídeos, pessoas que me seguem no Twitter, no Telegram, e eu mando o link. Então o número aí tá tranquilaço, tá excelente, tá muito bom. Só que depois disso, despenca. E por que isso acontece? A taxa de clique, né, pessoas que são apresentadas à capa e ao título do vídeo, é altíssima, 26, 27%, isso é um número excelente. Só que o vídeo é pouquíssimo apresentado. Quando ele é apresentado, muita gente se interessa em assistir, clica lá e assiste ao vídeo. Só que pouca gente tem acesso a isso aí, porque o alcance foi muito, mas drasticamente cortado. A única maneira que a gente tem de driblar isso aí é compartilhando, galera. Eu vou fazer esse pedido aqui para vocês. Lá no Instagram eu recebi um shadow ban. Nesse caso aí, galera, chega a ser muito pior, 10 vezes pior, né? Eu tinha uma média de 3.000 likes, 4.000 likes por publicação. Até semana passada eram 300, 400 likes. Pra vocês terem uma ideia. Caiu 10 vezes. Literalmente 10 vezes. Aí eu entrei com um processo contra o Facebook, que é o dono do Instagram, né? Para minha surpresa, quando eles tomaram ciência do processo, diminuíram mais ainda o alcance. Vejam só, ao invés de corrigirem o problema, né, ou pelo menos me darem uma explicação, o motivo pelo qual eu tinha recebido o Shadowban, que até hoje eu não sei, né, pelo menos oficialmente, não, diminuíram mais ainda. As últimas publicações estão tendo 40, 50 likes. É assim que eles trabalham. E é por isso que eu dependo de vocês, galera. A ajuda de vocês. Então compartilhem esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. Vou apresentar o canal aí para conservadores, pessoas que apoiam o governo e que talvez não conheçam, né, o Ed Raposo. Fechou? Conto com vocês. Forte abraço e a gente se vê por aí.